Profecia de Miqueias. Ouvi o que diz o Senhor. Levanta-te, convoca um julgamento perante os montes e faze com que as colinas ouçam tua voz. Ouvi, montes, as razões do Senhor em juízo. Escutai-o, fundamentos da terra. A pendência do Senhor é com o seu povo. Ele disputa em juízo contra Israel. Povo meu, que é que te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me. Eu te retirei da terra do Egito e te libertei da casa de servidão, e pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. Que oferta farei ao Senhor, digna dele, ao ajoelhar-me diante do Deus Altíssimo? Acaso oferecerei holocaustos e novilhos de um ano? Acaso agradam ao Senhor carneiros ao milhares e torrentes de óleo? Porventura, ofertaria eu o meu primogênito por um crime meu, o fruto do meu sangue, pelos pecados de minha vida? Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem, e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia, e caminhar solícito com teu Deus. Palavra do Senhor. Graças Meus a Deus. irmãos, queridas irmãs, a cada dia que caminhamos em Deus, nós vamos percebendo as nossas limitações, as nossas misérias e as nossas fraquezas. Quanto mais a gente avança na caminhada cristã, mais a gente se depara com as coisas imperfeitas do nosso humano, a qual nós somos convidados a buscar uma mudança, a buscar uma correção, a fazer um caminho de conversão. E uma das coisas que mais aparece em nossa atitude é o nosso amor interesseiro. O nosso amor interesseiro. Quando eu falo a respeito deste amor interesseiro, não estou falando em relação às pessoas, porque muitas vezes a gente pode se defender. Eu não tenho interesse em nada, o que eu faço pelos outros é de bom coração. Louvado seja Deus, e seja assim. Mas eu estou dizendo amor interesseiro em relação ao próprio Deus. Quando que a gente manifesta que o nosso amor é interesseiro em relação a Deus? Veja bem, queridos irmãos e irmãs, quando colocamos nossas necessidades diante do Senhor, exigimos sinais, provas, queremos que Ele manifeste diante de nossos olhos a graça que suplicamos e que nos conceda a certeza de que tudo dará certo. Isso aqui já é o começo deste amor interesseiro. A gente começa a rezar, mas a gente começa a colocar Deus na parede. A gente começa a dizer para Deus com os lábios que a gente confia muito nele, mas aqui dentro a gente fica com as dúvidas: será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me atender? A gente até pode dizer ao Senhor que a gente se abandona nas mãos dele, mas todo dia a gente fica lembrando Deus: e daí? Vai mandar ou não vai mandar a graça? E vai, e vai, e vai. É assim que a gente vai fazendo. Então esse amor interesseiro começa por um amor condicional. É um amor condicionado. A gente começa a ter uma relação com Deus, mas sobre condições. Eu procuro ser fiel ao Senhor se o Senhor me atender. Eu procuro estar na caminhada se o Senhor me abençoar. Eu quero realmente
fazer um caminho de santidade, se o Senhor me proteger, se o Senhor me der força. A gente começa a colocar condições. Então isto é amor interesseiro, porque o amor verdadeiro não tem interesse, ele é incondicional, como a própria palavra fala. É uma entrega em total liberdade naquilo que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, e naquilo que Jesus já havia nos alimentado com seu ensinamento, quando ele dava esse testemunho: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Isso aqui que é o amor verdadeiro, esta entrega, sem querer nada de Deus, sem esperar nada de Deus, sem cobrar nada de Deus, sem exigir nada de Deus. Esse é o primeiro passo do amor interesseiro. Depois tem uma outra coisa que manifesta esse amor interesseiro em relação a Deus. Nós temos pedido a Deus em favor das nossas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas temporais. Não está errado pedir, a gente tem que pedir mesmo. Deus nos dá essa oportunidade, Deus nos dá essa chance. O próprio Jesus falou: batei e será aberto, procurai e achareis. E lá também no Evangelho de São Mateus, Jesus fala: tudo que vocês pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então a oração, ela atinge várias dimensões da nossa vida. É pedido, é agradecimento, é louvor. Então nós temos que pedir, Deus nos dá essa chance. Jesus muitas vezes falava que a gente tem que orar sem cessar, sem desanimar, pedir constantemente, pedir. Nós pedimos, nós somos campeões em pedir, mas não nos comprometemos com a nossa vida de cristão. É uma dualidade. Pedimos, mas a gente não faz a nossa parte. A gente joga o abacaxi nas costas de Deus e a gente foge das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos. Em que a gente não se compromete com a nossa vida cristã? Primeiro, a conduta. Porque quem se coloca diante de Deus para fazer um pedido, significa que confia nesse Deus, que ama esse Deus, que quer ser filho desse Pai. E para ser filho desse Pai, tem que se comprometer e mudar algumas coisas na conduta. Se era desonesto, começar a ser honesto. Se era injusto, começar a ser justo. Se era azedo, tem que ser um pouco mais dócil. Se era fofoqueiro, tem que controlar um pouco a língua. Então, a conduta tem que mudar. Porque é tão simples, né? Pedir e eu continuar na lama. Então, pedir significa também mudança da minha conduta. E muitas vezes nós falhamos neste requisito da nossa caminhada cristã. O que adianta pedir para Deus, muitas vezes, que Ele nos tire do sufoco, por exemplo, aquelas pessoas que estão na sua crise financeira apertada, mas às vezes a pessoa é egoísta, vem dentro da igreja, ajoelha: Deus me ajuda, estou precisando, tem continha para pagar. Sai da porta da igreja, passam ali: dá aí uns trocadinhos para eu comprar um pão. Não tenho. Pediu para Deus, agora pedir para Ele, não vai dar? Então é um pouco de incoerência todas essas coisas, né? Depois também a gente não se compromete numa vida de oração. Tem gente que só lembra de Deus quando está no aperto. Aí reza de manhã, à tarde, à noite, levanta de madrugada para rezar, faz promessa, queima a vela, e não sei o que, e não sei o que. E eu vejo quando aparece aquela quarentena de São Miguel Arcanjo, o que essas lojas de santaiada ganham, de tanto que eles compram imagem de São Miguel e vela, não está escrito no gibi. Mas depois não vejo mais. Estou vendo aquela época, depois eu não vejo mais. Alguns não, são de caminhada. Esses eu nem critico, que a gente está vendo ali na igreja. Mas tem uns que eu só vejo naquela época, depois não aparece mais. Tem uns que só lembram de Deus no momento
do aperto, e não pode ser assim. Depois tem outros que não são perseverantes nos seus propósitos em Deus. Algumas pessoas, para fazer uma breganha com Deus, falam assim: olha, se o Senhor me ajudar, a partir de hoje eu vou na missa todo domingo. Primeiro mês vai bem, segundo mês vai bem, no outro mês começa a chover, começa a esfriar, já não vai. Depois no outro mês tem festa, já não vai. E aí já não vai em missa nenhum dia mais. Então a pessoa não é perseverante nos seus propósitos com Deus. E depois a pessoa acaba, no meio da sua caminhada cristã, desanimando com facilidade das coisas. O próprio desânimo que se manifesta na vida é uma resposta de um amor interesseiro a Deus. Se ele crê em Deus, que Deus lhe fortalece, por que ele se entrega então com facilidade ao desânimo? Queridos irmãos e irmãs, resumindo tudo isso que eu quis dizer agora, a respeito do pedido. Pedimos muito e oferecemos pouco a Deus da nossa vida. Esta é a realidade. A gente pede demais, exige demais de Deus, mas oferecemos pouco e fazemos pouco para Deus. A leitura que nós escutamos hoje, que faz parte de todo esse contexto, que é da profecia de Miqueias, nos mostra o quanto Deus exige de nós a prática da justiça e do bem, o amor à misericórdia e sermos solícitos com Deus. Esses três elementos devem fazer parte do nosso projeto de vida interior. Eu preciso viver na justiça, na prática do bem. Eu preciso amar a misericórdia. Eu preciso ser solícito com Deus, andar no caminho de Deus, estar na presença de Deus, ser fiel a Deus, buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Estas três coisas é que dá força para o nosso projeto de vida interior. Fazendo isso, meus irmãos e minhas irmãs, temos algo a oferecer a Deus. Praticando isso no nosso dia a dia, a gente tem algo para apresentar a Deus. O nosso amor deixa de ser vazio. O nosso amor deixa de ser interesseiro e passa a ser uma resposta ao amor de Deus por mim. Por isso então, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos apresentar a Deus sempre os nossos pedidos com um coração cheio de verdadeiro amor. E a palavra que nós acolhemos hoje nos fala, então, o que a gente precisa fazer para que realmente este amor seja verdadeiro na nossa vida em relação a Deus. Andar no caminho da justiça, prática do bem, amar a misericórdia e sermos solícitos com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.